Oi, mais um PostoCast. Estamos hoje felizes recebendo uma figura feminina que hoje não é mais só do Ceará, é uma figura do Brasil no nosso setor. A Crisinha Lima, que começou aqui na nossa cidade, hoje é um nome que percorre o país de norte a sul, de leste a oeste, na área de gestão e motivação em postos de combustíveis. É um nome que está presente ou em posto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou em Paramoti, aqui no Ceará. Verdade. Então, ela faz um trabalho belíssimo, porque ela difunde gestão, motivação e educação em todos os postos do país. Tanto faz estar numa metrópole, como estar num lugarejo de 10 mil pessoas. Ela vai com a mesma alegria, com a mesma satisfação, levar a evolução, o ensino, o trabalho positivo do setor de combustíveis. Então, eu gostaria de que ela se apresentasse, mostrasse a sua origem, que a gente conversou aqui antes de começar, sobre o seu início na área de educação. Então, Isso. Fala do teu início, Crisinha. Então vamos lá, gente. É um prazer gigante estar aqui, né? Na presença desse ilustre mestre, que a gente aprende muito com ele, né? E era uma vaidade minha vir participar desse podcast, que eu disse, gente, eu sou do Ceará e o sindicato daqui não me aproveita, né? Por favor. Então, eu comecei realmente a minha carreira profissional como professora. Eu trabalhei muito tempo com o Farias Brito, né? Esses colégios. Mas Colégio Farias Brito. Isso, era no Iudete de Sá, aquele da Washington Soares. Quando foi inaugurado, eu comecei lá, de crianças, né? A idade dela não, é porque ela começou pequena. Isso, era menor aprendiz, novinha, óbvio, né? Jovem aprendiz. Tá. Então, e aí, de lá, eu trabalhei muito tempo como professora. Depois eu abri uma escola aqui em frente ao Prontocárdio, que se chamava Protágoras, Pitágoras, e depois foi Protágoras. Por que o Protágoras? Porque Pitágoras já existia uma rede em Minas Gerais, Aliás, né? é uma muito rede conhecida. grande até hoje. Isso. E eles não aceitaram que a gente. Então nós tivemos que procurar algo que não fugisse da linha que era o Protágoras também, que era um matemático, era sabe, pensava nessas, né, nessas. Bom, enfim, na parte de matemática, para não fugir do... É interessante esse negócio de marca. Fugindo do assunto, mas volto já. A mesma coisa aconteceu com aquela rede de sanduicheiras de Babalu. Eles tiveram que mudar para Bebelu. É o mesmo caso. Isso. Então, assim, aí depois... com o tempo que a gente tinha escola, eu tinha uma sócia e tudo, eu me separei, né, no decorrer desse período. Eu casei com um professor de educação física, que também era lá da escola. Certo. Nós casamos, tivemos 2 filhos e separamos. Eu tinha essa escola. Depois a gente começou a passar por dificuldade, porque ter escola, como qualquer, eu acho que empreendimento aqui no Brasil sempre é muito difícil, né? Qualquer empreendedor, vou dizer, como aquele Sem nosso... medo. Não, o empreendedor não pode ter medo e tem que entender que passa dificuldades. Passa. Eu me lembrei daquele Antônio Hermílio de Moraes, que foi um dos maiores empresários do país, que ele dizia que o empresário brasileiro que nunca entrou no cartório não é empresário. É isso. Então, o país é um país das grandes oportunidades, mas também tem muita dificuldade. Era tão desigual, Antônio José, que era assim... Os pais deviam à escola, mas eu não poderia impedir que o aluno entrasse, eu não podia reter boletim, eu não podia negar uma transferência, mas eles podiam me dever. E eu não, porque os fiscais estavam lá, em cima, fiscalização e tudo. Eu digo, gente, então é muito desigual. Até hoje é assim. Você pode ter uma dívida gigante com a escola, ele não vai poder fazer nada contra o seu filho, nem proibir a entrada dele na escola. É uma das idiocracias da economia brasileira. É muito aqui, incoerente. Só quem leva vantagem aqui nesse país é o devedor. Isso. Então, assim, acabou que... Aí nós passamos... Né? Eu perdi minha mãe de repente, tudo. Eu disse, vamos fechar antes que nosso nome fique feio. Porque dos nossos alunos, muitos deles... Né, foram para o Colégio Cristos, e hoje eu encontro com alunos que a mãe disse assim, tia Cristina, chamava tia Cristina, a sua escola foi assim que fez o meu filho uma pessoa diferente, sabe? Eles tinham um carinho gigante. Enfim. Mas, Crisinha, pare aí, que a gente, antes de entrar no lado do petróleo, do combustível, da gasolina, fale agora dos seus filhos.
Tenho porque eu dois acho tão filhos. bacana. Isso. Inclusive, um deles é amigo do meu filho. É, torcedor do Ceará, né? Pronto. Por isso que você gosta dele, né? Então, eu tenho a Thaís e o Guilherme, né? O Guilherme, o que eles fazem hoje na vida? O Guilherme hoje, ele é executivo de vendas da Vibra, em São Luís do Maranhão, ele é advogado. É advogado e trabalha como executivo de vendas, né? Solteiro ainda. Solteiro ainda, tá lá em São Luís. E Foi a ano filha? passado. E a minha filha casou, já é casada, é advogada de uma empresa de inteligência artificial de São Paulo, mas ela o escritório fica na casa dela, Muito aqui em bacana, Fortaleza, muito né? bacana. Ela Então, atua. Uma família bonita, né? Inclusive esse São João de Campina Grande, ela trabalhou muito tempo na Arte Produções, ela foi advogada há muito tempo. Ela disse, mãe, tu nem sabe, quando eu disse que é para Campina Grande, ela disse, sou eu que estou fazendo todos os contratos de todos os artistas. Eu digo assim, como assim? É um evento da Arte Produções. Lá. A Arte Produções, ela manda nos eventos, né? Nesses cantos todos. Expocrato, Réveillon daqui. E o João Carlos, os donos, proprietários lá, eles gostavam muito do trabalho da Thaís. Ela trabalhou lá muito tempo, depois ela foi pro Cimentos Apodi. As empresas vão chamando Thaís, né? E aí ela tá fazendo todos os contratos. Então eu digo assim, Thaís, ajude a sua mãe, porque eu vou estar em Campina Grande esses dias, né? Já ajude. Vamos entrar agora em posto de gasolina? Vamos para posto de gasolina. Como é que você começou, Crisinha? Pronto. Então, assim, o meu ex-marido, ele tinha uma empresa de pós-graduação na área de educação física. E tinha o Nelson Bittencourt, que é o meu guru, que ele dava aula para a área de educação física, nessa pós-graduação, mas ele tinha uma empresa de consultoria para postos, Petrobras, no sul do país. Sei. E ele precisava estender esse trabalho dele aqui para o Ceará. E aí ele chegou para o meu ex-marido e perguntou se ele conhecia alguém que fosse assim, falante, alto astral, blá, 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 né? Eu acho que eu sou Vocês essa estão percebendo aí, né? Aí, eu acho que o meu ex-marido estava querendo se ver livre da pensão, né? Arranjou logo ligeiro minha ex-mulher, né? Brincadeiras à parte. E pronto, aí Nelson entrou em contato comigo para eu fazer um trabalho. Aí eu fui para dentro da Petrobras aqui fazer o estágio, né? Assistir e tal. Mas eu morria de medo de falar em público, gente. Quem era o gerente na época? Era o... Meu Deus, antes do Siqueira, bem antes mesmo. Era lá... Bom, não vai ao caso. eu não lembro agora o nome, tá? Se a gente fosse lembrar, a gente sabe. Eu tenho que ir muito atrás, eu não lembro aqui. Mas ainda era todo dividido, não tinha nem sido em Genéias ainda. Era Grace, não sei o quê, tinha todas essas divisões, Entendi. né? Era? Enfim. E aí, eu comecei a trabalhar, enfim, para o Nelson. Trabalhei de 2001 até 2003. Em 2003, a Petrobras... Para a empresa dele, que era... Mercado Base Sul, a empresa do Sul. O cara era fantástico, ele me levou para o Rio de Janeiro para eu fazer uma apresentação para a Petrobras. Aí você trabalhava nos postos, dando treinamento? Era, dando treinamento nos postos no sul do país para a Petrobras, né? Através da empresa do Nelson. Quando chegou em 2003, a Petrobras fez uma reformulação, que deixou de ser Genéia, isso, para ser GAT. GAT 1, 2, 3, 4. Explique para o público o que é GAT. GAT, Gerência Automotiva. A Petrobras pegou o mapa, dividiu no meio e criou gerentes automotivos. Antigamente existia um gerentão, era toda uma estrutura diferente, a BR Distribuidora. E aí ela dividiu o mapa em pedaços. Aí ficou GAT 4, que era Norte e Nordeste, GAT 2, São Paulo, GAT 3 era... Brasília, e GAT 1, que era sul. Então, aí você começou a dar treinamento aqui. E como é que foi a sua experiência lá e depois na Shell? Você também fez na Shell? A Shell, aí, pronto, só voltando um pouquinho. Aí a Petrobras daqui, quando parou, eles me chamaram direto, a Petrobras daqui me fez uma proposta no ano seguinte, 2004, disse, Cris, nós queremos te contratar para fazer... A gerência de Fortaleza. De Fortaleza, já do Ceará. O coordenador de marketing, que queria fazer um trabalho comigo... aqui, né? Me trazer para dentro. Eu digo, topo. Nós temos um valor X. Você consegue fazer quantos dias de trabalho pra gente? Eu disse 10 dias, porque era pouquinho. E era um valor... Que não cobriria o seu mês. Isso, né? Dava R$1.000 e poucos, talvez. Mas vamos fazer. Aí nós fizemos o quê? 2 dias eu ia em cada praça. Era Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, né? 2 dias. Certo. Esse trabalho foi um boom de sucesso. É tanto que hoje ele é corporativo, que é a capacidade máxima. Porque o que é que eu fazia? Foi adotado pela empresa. Pronto. O que é que eu fazia? Eu treinava na sala de aula e no dia seguinte eu acompanhava os funcionários nos postos.
Então, foi um resultado, assim, sensacional. A gente começou a ver, enxergar resultados. Bom, aí é educação, não é isso? Aí entra, é isso. Aí vem a parte, né, da pedagogia da crise, o jeito de falar, o jeito de realmente conscientizar o funcionário do que ele precisa fazer para fazer a diferença, né? Então, eu fiquei lá muito até 2010, dentro da BR aqui. Eu era funcionária nos escritórios Aí também começou a motivação, não é isso? Também a parte de motivação, né? A parte motivacional, saber que a partir dali a gente podia fazer diferente. E começamos a elevar esse tipo de trabalho que a gente fazia, né? Sim, e gestão? Gestão, aí eu vim para a parte, eu disse, bom, eu não posso trabalhar com o funcionário se eu não tiver o gestor envolvido, né? Então, eu entendi que eu teria que motivar também os gestores. Eles tinham que estar aliado a esse trabalho, porque eu sozinha não conseguia dar resultado, se eles não estiverem junto comigo. Então, Crisinha, tu trabalha com o frentista, trabalha com a gerência e trabalha com o dono. O dono. Isso. Então, são 3 níveis dentro do teu trabalho. Isso. Cada um tem que ter, então, um trabalho específico. Tem. Você não pode dizer a mesma coisa para o frentista que vai dizer para o dono, concorda? Perfeito. Uma das coisas que eu mais digo, hoje mesmo, eu fui para uma reunião e eu disse, olha, uma das coisas que a gente tem que fazer é criar a cultura. A cultura de quê? Da qualidade, né? No que eu vou fazer, da forma que eu vou fazer diferente. Porque tem uma frase que eu digo sempre que diz, se eu não me tornar diferente para o meu cliente, eu me torno indiferente para ele. Uma vez que eu sou indiferente, qualquer posto serve. Se qualquer posto serve, eu vou atrás de menor preço. E menor preço segura o mercado? Não mais, né? Então, eu tenho que ser diferente. E para o funcionário ser diferente, tem que ter a cultura. A cultura da empresa tem que pensar diferente. O que é que nós podemos fazer para conquistar nosso cliente? Como é que o nosso cliente gosta, né? E não a gente chegar e ser só um posto de abastecimento, como muitas vezes a gente chega. Ninguém faz nada, ninguém oferece. Então, pessoal, vamos encerrar esse nosso PostoCast, deixando um pouquinho de água na boca para a gente, na próxima semana, ouvir novamente a Crisinha continuando o que a gente está falando agora. Nessa próxima vez, Crisinha, nós vamos falar sobre o seu presente atual, o que é que você vai fazer no futuro e como é que você está fazendo esses cursos pelo país todinho, como é que você faz palestras. Então, Perfeito. até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada a você.